texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de número 32. Nós vamos ler até o versículo 36. Como bem já é sabido de todos os irmãos, durante alguns domingos, e este já é o 5º domingo, nós estamos analisando e refletindo sobre aquelas expressões de Jesus, as quais ele usa a expressão ninguém. E nós já vimos várias aqui, e hoje há uma também muito interessante, e que portanto está nesse texto que nós vamos ler agora à noite. Mateus 24, verso 32, se você não dispõe de um exemplar da Escritura, ou se não encontrou o texto, você poderá acompanhar no telão. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos ler todos juntos agora? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Vamos ler de novo? Percebeu ninguém aí qual é agora, de hoje à noite? Vamos lá? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Amém. Os irmãos podem assentar, se possível for, mantenha a sua Bíblia aberta, do contrário você poderá também acompanhar. Meus irmãos, ninguém pode ter dois senhores, ninguém pode pôr vinho novo em odre velho. Ninguém são essas expressões que Jesus absolutiza, que não há espaço para a relativização. Por isso que ninguém é ninguém mesmo. E este ninguém, usado aqui nesse texto, conquanto seja um texto muito conhecido de todos nós, e possivelmente você já ouviu diversas vezes esse texto sendo reproduzido, mas ele carrega consigo um chamamento de confiança profundo a respeito daquele dia. Eu percebo que existe no meio evangélico algumas modas. Na década de 90, por exemplo, havia uma moda muito grande no que dizia respeito ao arrebatamento e a essas questões do fim. Eu me recordo de ter ouvido um testemunho do pastor Eliseu Gomes, e ele dizia que ele estava tão envolvido com essa questão da volta de Jesus, que às vezes na rua, quando um carro buzinava, ele já pensava que era a 7ª trombeta tocando. Mas o fato é que o tempo vai passando e parece que alguns temas começam a ficar esquecidos. Possivelmente um movimento que contribuiu para esse esquecimento daquele dia tenha sido o movimento neopentecostal, com a sua fixação naquilo que seja terreno, com essa transformação de um Deus em apenas uma divindade que atende aos meus desejos e que são desejos carnais e terrenos.
Na verdade, o mundo daqueles que se dizem religiosos foi tomando gosto pelas coisas terrenas. E é quase que uma novidade quando a gente escuta alguém refletindo sobre aquele dia. Mas o fato é que, quer nós estejamos conscientes desse dia ou não, aquele dia já está agendado no tempo que se chama Kairos de Deus. Aquele dia é inevitável que ele ocorra e que ele aconteça. Por isso que a minha pergunta hoje à noite para você, e que é para mim também, para a gente perceber algumas coisas que Jesus diz aqui, é exatamente: será que você ainda espera aquele dia? Essa é a pergunta. Será que você ainda espera aquele dia, a respeito do qual ninguém sabe quando é? Percebeu que parece ser um paradoxo? Eu ser chamado a aguardar um dia, a respeito do qual eu não faço a mínima ideia de quando ele virá. Eu sou chamado a esperar um dia aonde o verão de Deus chegará, conforme a gente vai ver aqui. Um dia aonde haverá um hecatombe cósmico, um dia de prestação de contas, um dia de lucidez absoluta a respeito da existência. Um dia, aquele dia. A questão que eu preciso perguntar para mim mesmo, e você deverá perguntar também, é: será que eu ainda espero aquele dia? Ou eu conduzo a minha vida como se esse dia não existisse? Como simplesmente que esse dia fosse apenas um conto, que ficou ali guardado na memória histórica, como uma doce lembrança de uma fé fervorosa, de que no primeiro amor ainda dizia: Senhor, que esse dia venha logo. Será que aquele dia não se transformou apenas nessa memória mais distante, de um tempo onde a gente não tinha talvez tanta expertise de igreja? Aquele dia, você espera aquele dia? Você ainda espera aquele dia? Quando a gente analisa o momento em que Jesus disse que a respeito daquele dia ninguém sabe, o momento em que Jesus disse isso, apreender as coisas que ocorreram nos instantes em que Jesus disse isso, nos faz ampliar a compreensão. E essa fala de Jesus se situa num dos sermões de Jesus também muito conhecido, chamado de o sermão escatológico, que vem de escatologia, que vem de escatum, que significa últimos. Quando é que houve o diálogo que ensejou Jesus vaticinar com essa absoluta convicção de que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe? Se você olhar para a história da igreja, você vai ver muitas pessoas de movimentos tentando dizer qual era aquele dia. Por exemplo, o século XIX, nos Estados Unidos, num movimento chamado movimento milenarista, choveu de gente dizendo qual era aquele dia, só para se frustrar. No ano 2000, o famoso bug do milênio,
Teve gente que eu penso que passou 31 de dezembro de 1999, às 11h30 da noite, debaixo da cama. Porque vai que 2000 acontece alguma coisa. Ainda tem aquelas histórias para amedrontar, que Nossa Senhora, conforme se diz, pegou um punhadinho de terra, jogou e disse: 2000 chegará, de 2000 não passará. Aí é que dava medo no povo. Não foi? Você sabe disso. Mas aquele dia, ninguém sabe. Ninguém sabe. A história da igreja mostra que houveram profetas, adivinhos, mas a palavra de Jesus se absolutiza sobre todos eles. Daquele dia ninguém sabe. E o fato de que Jesus diz que aquele dia ninguém sabe, tem uma lição aí profunda para a gente, não é sem razão, porque se nós soubéssemos seria a nossa desgraça. Ninguém sabe. Quando é que Jesus disse isso? Bom, Jesus disse isso quando ele estava caminhando com os seus discípulos e passava pelas construções do templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém, construído ainda por Herodes, era o motivo do orgulho dos judeus. Passava assim e se encantava. Que construções, que coisa extraordinária. E Jesus passava com os seus discípulos, e conforme diz o versículo 1 do capítulo 24, tendo saído do templo, Jesus já ia se embora, já ia se retirando. Não deu nem muita trela não, só ia indo embora. Os seus discípulos rapidamente chegam e dizem: Jesus, você não está vendo não? Que coisa linda, que arquitetura monumental, que construção extraordinária, Jesus, que coisa linda. Veja, Jesus, olhe bem. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: não vedes, pois, tudo isso? Pois eu, em verdade, vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Talvez para mim e para você, que a gente está acostumado com muitos templos bonitos e suntuosos, isso não tenha nenhum peso, mas tente se imaginar com a consciência de um judeu no primeiro século. Porque para um judeu do primeiro século, ou para qualquer judeu na história, mas em se tratando destes, que é o nosso contexto histórico, o que era o templo? O templo era o sinal da presença viva de Deus. Templo de Salomão, que não é esse do Paraguai aí não. O templo de Salomão era o lugar onde havia o átrio dos gentios, o santo lugar, o santo dos santos, aonde no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, a glória de Deus se manifestava sobre a tampa do propiciatório, com os querubins ungidos, redimindo o pecado do povo. O templo era o sinal da presença de Deus. De modo que quando Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, essa era uma profecia catastrófica, de implicações não apenas de uma construção que cai, mas de implicações cósmicas, porque a mentalidade judia era de que a era presente daria lugar a uma era vindoura, e seria então nesta transição que transformações aconteceriam, e entre elas havia uma perspectiva judaica de que aquele templo do profeta Ezequiel seria um novo templo. Por isso que quando eles disseram, vai destruir o templo, então significa dizer que vai começar a nova era, o novo tempo. É o fim do mundo. Destruição do templo é o fim do mundo. Essa era a mentalidade judaica.
E tanto é verdade que você percebe isso pela pergunta angustiada deles. Veja o versículo 3, quando, depois de Jesus dizer isso, eles saíram assim meio que matutando. O templo vai ser destruído? O templo vai ser destruído? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra? E lá vai os discípulos pensando. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras e se senta, os discípulos em particular disseram: Jesus, tem um negócio que está mexendo com a gente aqui. Tem um negócio que está angustiando a gente. E o que é? E a gente quer conversar em particular. A gente quer saber essa história do templo. E nós queremos saber que tu nos diga quando é que essas coisas vão acontecer. E consequentemente, qual é o sinal da tua vinda, e note isso, e da consumação do século. Percebeu que eles associaram a destruição do templo como sendo literalmente o fim do mundo e o fim de todas as coisas? Percebeu isso? Essa era a lógica, essa era a pergunta. E quando eles fazem essa pergunta, conquanto a pergunta esteja viciada de um pressuposto equivocado, e qual era o pressuposto equivocado? Era de que a destruição do templo será concomitante com o fim do mundo. Esse era o pressuposto. Se não tem templo, é o fim do mundo. Jesus não corrige a pergunta deles, mas a resposta de Jesus vai transitar entre estes dois momentos. O momento da destruição do templo, que ocorreu na década de 70, quando o imperador romano Vespasiano cerca Jerusalém, conforme descreve o escritor Flávio Joséfo no livro dos Hebreus, a história dos Hebreus. Jesus fala desse tempo que se cumpriu na década de 70, mas Jesus também responde a respeito do fim do mundo. Na mesma resposta você tem elementos que se cumpriram já na década de 70, quando de fato o templo foi destruído, e elementos que estão para além, e que apontam de fato este dia cataclísmico, aquele dia que ninguém sabe, aquele dia que ninguém pode datá-lo. Então o que é que Jesus diz? No que consiste a resposta de Jesus? Bom, a pergunta dos discípulos era: qual é o sinal? Nos dá o sinal de quando isso vai acontecer. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque antes de Jesus falar do sinal, sim, ele vai falar qual é o sinal, mas antes de que o sinal no singular aconteça, Jesus diz que é mister que muitos sinais ocorram. Você está me compreendendo? Antes do sinal acontecer, Jesus diz que muitos sinais ainda ocorrerão. Por isso que quando você lê o versículo de número 4, nesse capítulo, ele diz: vede que ninguém vos engane. E a partir daí, Jesus passa a descrever quais são os sinais que estão anunciando aquele dia. Só não enxerga quem não quer, mas aquele dia é um fato, e para comprovar este fato, os sinais estão dizendo: aquele dia vai vir, aquele dia vai chegar, aguardem o dia, esperem o dia, e os sinais estão para mostrar. Estes sinais vão começar ou já começaram? Já estão acontecendo. E você pergunta: desde quando estes sinais estão acontecendo? Desde Jesus, na sua primeira vinda,
até a sua segunda vinda. Os sinais estão acontecendo. Por isso que é sempre engraçado, porque toda geração tem o sentimento de que ela é a última geração. Já percebeu isso? Toda geração diz assim: rapaz, olha, já é o fim do mundo. Já ouviu essa frase? Isso é o fim do mundo, um negócio desse. Toda geração tem essa sensação, porque toda geração experimenta estes sinais. Por exemplo, já faz alguns anos que eu li um livro sobre o ano 1000, o título do livro era O Ano 1000, e era exatamente o registro de como a Europa medieval enfrentou a transição do ano 999 para o ano 1000, e todo mundo disse: de 1000 chegará, de 1000 não passará. Por que que toda geração tem essa consciência de que diz assim: não, agora não passa, não dou mais 10 anos? Por que será? Porque toda geração experimenta estes sinais que Jesus falou. E quais são estes sinais? Eu vou pontuar aqui quais são eles. Segundo o que Jesus diz. O primeiro deles é que os sinais que apontam para a realidade inequívoca daquele dia, o primeiro deles é o sinal dos anticristos e dos falsos profetas. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: fiquem atentos, viu? Toda vez que você enxergar anticristo e falso profeta, que isso seja conforme a linguagem do Apocalipse, que eu não vou nem entrar aqui, mas que traz a mesma ideia dos sinais nesse interregno entre a primeira e a segunda. As trombetas já estão tocando, mas toda vez que você vê anticristo e falso profeta, lembre-se daquele dia. Lembre-se daquele dia. É Jesus que diz no versículo 5: porque viram muitos em meu nome. Muita gente que vai dizer assim: eu estou aqui falando da parte de Jesus, eu sou representante de Jesus, eu sou gente que fala em nome de Deus. E Jesus diz: fiquem atentos, porque muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no versículo 11 há uma repetência desse sinal, quando se diz: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olhe bem aqui para mim. Quando você olha para a realidade dos nossos dias, e quem quer que tenha o mínimo de discernimento do Evangelho, eu estou falando o mínimo. Eu estou falando uma pessoa que sentou assim em casa e leu Mateus, Marcos, Lucas e João, leu como se estivesse lendo um livro que pela primeira vez estava lendo, e depois que ele terminar de ler os 4 evangelhos e ele botar a cara para o mundo e enxergar o mundo, ele vai ter um susto e vai ter um choque do tipo de evangelho que se anuncia em nome de Cristo. Por isso que, como é que a gente deveria encarar essas coisas? Ora, com o temor que diz assim: aquele dia virá, ele virá. E quem quer que use a sua boca para dizer o que Deus não disse, para falar o que Deus não falou, para anunciar como sendo de Deus o que de Deus não seja, para chamar o amargo de doce, o doce de amargo, a escuridade de luz e a luz de escuridade, se prepare, porque vocês são o próprio sinal de que aquele dia vem como o calor do verão de Deus, e todos haverão de prestar conta. Portanto, a presença de falsos cristos, de falsos evangelhos, não deveria deixar ninguém assim escandalizado. E eu não vou nem perder meu tempo aqui citando exemplos do que eu estou lhe dizendo, porque você sabe, é só você ligar a televisão, ver alguma, principalmente televisão, nos televangelistas, você sabe
que aquilo não tem cheiro de evangelho, não tem jeito de Jesus, não tem nada que se pareça com Cristo. E olhar para eles e a proliferação das mais diferentes seitas, dos mais diferentes Jesuses do mercado, do Cristo genérico oferecido nas prateleiras das religiões, deveria gerar em nós o temor que diz assim: aquele dia vem. É um sinal. Quer ver outro sinal? É o que Jesus fala a respeito do espanto das guerras. O versículo 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E olha que palavra bonita: vede, não vos assusteis, não fique com medo. O Estado Islâmico está aterrorizando todo mundo. Possivelmente eu tenho essa suspeita de que, se haverá de eclodir alguma terceira guerra mundial, será religiosa. Eu não consigo enxergar por outra razão que não seja religiosa. Mas todo dia você ouve no noticiário o terrorismo, as guerras, as rebeliões, os conflitos, guerras civis por todo lado. E o que se diz é: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas fique esperto. Isso não é o sinal, isso são apenas os sinais, posto que ainda não é o fim. O versículo 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. São sinais. Pois eu lhe digo a mesma coisa: quem quer que veja o fluxo dos acontecimentos mundiais, deveria, quando assistir num jornal e ver aquilo que acontece no mundo, de guerras, de torturas, deveria em temor dizer: aquele dia vai chegar. Quer ver outro sinal? É o sinal dos desastres naturais e dos descompassos daquilo que seja a harmonia básica da existência humana. Por isso que também ele diz: e haverá fomes e terremotos em vários lugares. São desastres, são secas horríveis, são alagamentos inesperados. Alguns destes desastres, pode ter certeza, não é resultado de outra coisa senão a própria ação humana. Mas a própria ação humana não é o sinal de que deveríamos, em temor, dizer assim: nós destruímos o nosso planeta. Foi o próprio ser humano que transformou o seu habitat num lixo planetário. Portanto, qualquer desajuste, qualquer catástrofe de ordem natural, deveria nos fazer esperar: aquele dia vem. São sinais. Jesus ainda diz que não fique nem achando que qualquer furacão que devastou, ou qualquer tsunami, seja o sinal de que agora Jesus vai voltar daqui a pouco. Não, porque estas são apenas as iniciais. Estes são apenas os princípios das dores. Coisa pior está por vir. Uma vez que ele põe isso, ele também coloca outra coisa: as perseguições religiosas. O versículo de número 9 diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso está acontecendo hoje. Se não está acontecendo aqui e agora, e a gente pode estar aqui com essas portas bem largas, abertas, bendito seja Deus por essa liberdade, mas tem gente se reunindo escondido, com medo, como está acontecendo precisamente na Nigéria.
aonde grupos terroristas como o Boko Haram têm mirado alvos de cristãos. Isso está acontecendo. Hoje, agora, e não dá para a gente ignorar e viver uma vida rasa e superficial, como se essas coisas não existem. Pelo contrário, isso é os sinais que dizem, aquele dia vem. Uma outra coisa é que, além dessas perseguições, tudo isso vem acompanhado no pacote geral de uma apostasia e de um esfriamento do amor relacional. Jesus diz no versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A existência humana vai ser difícil. O ódio vai estar prevalecendo. As relações humanas vão sendo deterioradas. O desprezo pelo outro. A vida humana vai passar a valer nada, como precisamente já é. Gente que mata o outro por bobagem. Outro dia eu vi uma reportagem horrorosa de que lá em Goiânia havia dois estabelecimentos comerciais que vendiam pamonhas. Sendo que um estabelecimento comercial, não sei se alguém viu isso aqui, não viu? Tinha lá um comércio muito grande. E os de lá, então, tramaram um plano de sabedoria demoníaca, de dizer o seguinte, vamos matar a cozinheira de lá. E mataram, por causa de pamonha. A vida humana vai valendo muito pouco. E não apenas nesse nível de um lá e matar o outro, mas a vida humana, até nessas conjunturas maiores, nas macroestruturas sociais, na desonestidade, no roubo, na corrupção, no dinheiro público que literalmente vai pelo ralo, enquanto pessoas estão morrendo em filas de hospitais. Os homens não se importam com o outro. E Jesus ainda diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, como que sendo um efeito que se retroalimenta, se multiplica a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o amor que se esfria de quase todos, multiplica a iniquidade, esfria o amor, multiplica a iniquidade, esfria o amor. É um processo terrível. As relações totalmente banalizadas, figuras familiares, paternas, maternas, filhos, amigos, tudo isso não vale nada. Não vale nada. E como é que eu deveria enxergar esta realidade cruenta? Com o temor de quem diz, aquele dia vai chegar. Vai. Aquele dia vai chegar. Agora, uma coisa interessante é que entre esses sinais que estão como que trombeteando para o planeta a respeito daquele dia, existe um também destes sinais, que é quando Jesus também afirma no versículo de número 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, aleluia. Concomitante a tudo isso, existe o testemunho do evangelho nas nações. E bendito seja Deus que, conquanto a gente veja uma realidade de apostasia, de falsos profetas, de anticristos, de evangelhos totalmente adulterados, Deus tem levantado gente. O evangelho está sendo pregado, as pessoas estão crendo, estão abraçando, estão acolhendo a palavra. Veja que Deus não perde o controle de absolutamente nada. Aquele dia, no Kairos de Deus, que essa expressão é interessante, porque Kairos é um tempo grego
que se traduz como que sendo regressivamente, diferente do Cronos, que é 1, 2, 3. Na verdade, aquele dia está numa contagem de 10, 9, 8, 7, 6, mas aquele dia vai chegar. O que me chama a atenção é que uma vez que a gente entende isso, e a gente sabe da realidade destes sinais, talvez surja em você uma pergunta: tudo bem, pastor, já sei, já entendi, todas as gerações, numa medida maior ou menor, os sinais se apresentando em níveis maiores ou menores, mas todas as gerações experimentaram os sinais e as fizeram ter a consciência que dizia: esse dia vai chegar. Mas você talvez se pergunte: mas será que não haverá sinais específicos que apontem de forma mais clara aquele dia? Eu lhe digo sim, existem. Existem alguns sinais que são como que refletores que ampliam e dizem: aquele dia está próximo como nunca antes esteve na história. Aí você pergunta: então quais são estes sinais? Jesus também fala aqui. O primeiro deles, conquanto a gente tenha falado dos anticristos, os falsos profetas, Jesus fala de um anticristo, no singular, o anticristo, o falso profeta, que na linguagem aqui do sermão escatológico, e eu não estou indo para nenhum outro texto do Novo Testamento, que há vários, principalmente as cartas de Paulo, aquela que ele escreve aos Tessalonicenses, mas só para ficar aqui em Mateus 24, o versículo 15, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus aponta para uma figura, para um homem, e que este homem, o anticristo, já durante o percurso da história, já apareceram alguns que foram tais quais uma espécie de maquete daquele que virá, sendo que o que virá será a plenitude da maldade. Alguns já surgiram, por exemplo, quando Daniel falou o que falou e que Jesus aqui repete, o abominável da desolação, possivelmente tenha tido um cumprimento histórico naquele período chamado de interbíblico, quando um indivíduo chamado Antíoco Epifânio, dos Ptolomeus, que invadiu Jerusalém, entrou no templo e sacrificou um porco no altar, e era um horror. Daí houve aquela guerra dos Macabeus, que está nos livros apócrifos, narrando tudo isso. Quando Jesus fala aqui, possivelmente isso também tenha um cumprimento histórico com Vespasiano na década de 70, que conquanto não tenha sacrificado um porco como o Antíoco Epifânio, mas colocou o símbolo da águia no templo, sendo essa também uma profanação. Muita gente disse assim: Hitler era o anticristo. Outros ficaram fazendo continha em caixa de maionese, com código de barra. Não teve também? 8 mais 4, menos 3, menos 2, mais 1. Sempre ia dar 666, né? Ou alguém não lembra disso aqui? Lembra? O 666 na código de barra de maionese. Sempre tem, né? Essa ansiedade de assim, quem é o anticristo? Outros pegaram o chapeuzinho lá, a mitra, salvo engano o nome é esse mesmo, a mitra do Papa João Paulo II, e identificaram lá e fizeram umas continhas, era 666, João Paulo II morreu, já veio outro, já renunciou, já está outro. É sempre uma bobagemzinha essa coisa de querer identificar quem é ele. Olha, só para não dizer que eu não falei das flores, aos Tessalonicenses Paulo diz: não se preocupe, porque o homem da iniquidade será revelado. A expressão que ele usa é epifania. Então nem se preocupe, ele será revelado. E quem quer que conheça Jesus saberá quem é ele. Então não fique procurando não, fique tranquilo, fique em paz. Mas a presença dele, quando chegar,
estará dizendo de forma muito contundente que, diferente do que aconteceu em outras gerações, o anticristo dirá ao mundo que a volta de Jesus e aquele dia está naquela geração. Aquela geração. Além do anticristo, há um outro sinal também específico, que é o da grande tribulação. Aí você diz, ora, Jesus não disse que há perseguições e sereis atribulados e vos matarão e vos odiarão? Sim, mas na geração do fim, aí haverá uma tribulação como nunca houve jamais no mundo. É o que diz Jesus no versículo 21, porque nesse tempo, e isso ele está em carreirinha com o que falou do anticristo, é a sequência, porque Jesus vai falando dos vários sinais, depois entra nos sinais específicos. Naquele dia, neste tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Esta geração do fim experimentará uma tribulação incomparável com qualquer fenômeno já ocorrido na história. Será um tempo de terror. Algumas coisas que Jesus diz em Mateus 24 têm uma aplicação imediata com o que aconteceu na década de 70, quando os romanos invadiram. Mas aquilo ali é só protótipo, é só maquete do que estava por vir. Por isso que existe uma linguagem de espanto e de terror. O versículo 16, por exemplo, diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ora, algumas dessas falas de Jesus têm a ver com o terror que aconteceu na década de 70. Mas é um protótipo de um terror incomparável que vai acontecer naquilo que ele chama de grande tribulação. E por fim, o terceiro sinal da geração do fim, esta geração do fim, que eu não sei se é essa, não sei. O anticristo, grande tribulação e a grande apostasia, essa sim. Uma apostasia, de modo que o versículo 23 nessa sequência diz: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ou ali, não acreditareis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E aí diz um detalhe: operando grandes sinais e prodígios. Existem os sinais. E estes sinais a gente vê eles. E eles dizem: aquele dia virá. A geração do fim, esta geração, ao qual Jesus dirá que esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. E as duas interpretações cabíveis é que esta geração a que Jesus falou, no que diz respeito à década de 70, elas viram aquilo mesmo, e esta geração que experimentará o anticristo, a grande tribulação e a grande apostasia, desta geração não passará, sem que o sinal apareça. Compreenda uma coisa, a pergunta dos discípulos foi: qual é o sinal, não foi? E Jesus não respondeu o sinal ainda. Ele só falou dos sinais, que alguns desses sinais estão presentes em todas as gerações, mas que 3 deles especificamente estará presente na geração do fim. Todavia, Jesus também dirá quando o dia chegará, não dizendo qual é o dia, mas o sinal. Aí o versículo de número 7, ou melhor, 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Percebeu que agora chegou o dia? Percebeu que agora ele está falando daquele dia? Naquele dia,
onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, numa linguagem simbólica que diz assim: uma coisa vai chamar a outra à existência. Onde um está, o outro também estará. Os sinais apontaram, chegou a hora. Portanto, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aquela tribulação, como jamais houve, diz aí que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados naquilo que se chama de um hecatombe universal. O planeta vai ser chacoalhado. E isso parece uma loucura. E isso para algumas pessoas é uma loucura, mas quem crê no Evangelho e quem crê em Jesus sabe que isso assim será. Os poderes celestes serão balançados e chacoalhados. Então, aparecerá no céu, aí sim, o sinal. O sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, a sétima. Enquanto no Apocalipse haja o som das trombetas, que são estes sinais, em todo o tempo as trombetas estão tocando, mas há a expectativa da sétima trombeta. E ao clangor da sétima trombeta, ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você ainda espera este dia? Não responda para mim, responda para você mesmo. Você ainda crê nisso? Você acredita neste dia? Portanto, é para esta profunda reflexão que a gente agora, enfim, chega no texto que nós lemos. Você ainda espera aquele dia, a respeito do qual ninguém sabe quando virá? A gente sabe um pouquinho de como será, o como a gente sabe, mas o quando não. Aí Jesus diz assim: aprendei, discernam a parábola da figueira. Qual é a parábola da figueira? Aqui não precisa ser expert em agronomia, não. É simples. Jesus diz assim: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, então mudou-se a estação. Sabeis que está próximo o verão. Ou seja, Jesus está dizendo: olhem para estes sinais como quem olha para a figueira. Quando a bicha começa a ficar bonita, começa a aparecer as folhas, aí você já sabe, o verão está chegando. E ele continua dizendo: ora, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração de Jesus, sem ver o cumprimento parcial e histórico na década de 70, e não passará esta geração, aquela que viverá para ver o anticristo, a grande apostasia e a grande tribulação, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, posto que passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente fica brincando de construir patrimônio aqui, ou a gente crê que aquele dia é verdade. É verdade. As palavras de Jesus não passam, se cumprirão. É verdade que durante a história da igreja, e mesmo no período bíblico,
houve gente que disse assim: rapaz, está demorando tanto. Aí Pedro disse: nem se aveste, se fosse nordestino, nem se aveste, porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então rasgue esse calendáriozinho bobo seu, de dar conta de 2000 anos, porque para Deus é como se tudo fosse ontem. Vai acontecer. E eu não quero que ninguém saia hoje daqui dizendo: pastor, eu estou até com medo. Mas eu lhe digo, vai acontecer. E para que você, portanto, não tenha medo, eu enfim chego no versículo 36. Só para lhe dizer uma coisa: na pedagogia do eterno, no modo de Deus lidar com a gente, Ele fez uma coisa linda. Ele nos deu os sinais, verdade? Sinais. Ele nos deu os sinais da geração do fim, aquela que não passará sem que tudo isto aconteça. Ele nos disse o sinal, que é o Filho do Homem vindo dos céus, com os seus anjos, reunindo os escolhidos. Mas Ele fez questão de guardar uma surpresa. E a surpresa foi exatamente essa: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Talvez os discípulos ficaram ouvindo o sermão, ouvindo. Jesus disse: mas aquele dia ninguém sabe. Eles disseram: eita. Na hora que a gente pensou, queria dizer o dia. Não. Ninguém vai saber. Aí você diz: por que a gente não vai saber? Porque isso é a nossa salvação. Não é? É a nossa aleluia que a gente não sabe. A pessoa que você soubesse, se você soubesse o dia que você vai morrer, você endoidava? Endoidava. Você ficava doido de avoar pedra, se você soubesse o dia que você vai morrer. E isso é tão profundo que Jesus diz assim: mas não é só vocês não que não sabem não. Ele diz ainda: nem os anjos dos céus também não sabem não. Miguel está lá: será que agora? Será que agora? Será que agora? Porque os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação, de modo que os anjos estão vendo o que é que acontece nessa bagatela chamada planeta Terra. Os anjos veem tudo. Os anjos veem. As almas que estão agora em glória, conforme o Apocalipse, clamam debaixo do altar dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Até quando o mundo vai ficar assim? Até quando os homens vão pisar no lagar do vinho do furor de Deus? Até quando? Nem os anjos sabem. Porque até anjo endoida se souber isso. Nem os anjos sabem. Mas aí o versículo diz uma frase que tem muita gente que diz: pastor, eu agora estou preocupado. Porque também se diz que nem o filho, senão o pai. Aí, meus irmãos, tem muita gente que aqui vai fazer um compêndio de teologia. Como é que pode? O filho e o pai têm os mesmos atributos, têm as mesmas essências. O filho é onisciente e o pai não é onisciente. Jesus não sabe, aí vai ficando confuso. Esqueça tudo isso. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Jesus, quando diz: e nem o filho sabe, em outras palavras está dizendo: não me perguntem. Não me perguntem, porque eu não vim aqui para dizer isso a você. Entendeu? Compreendeu o que eu estou querendo dizer? Não me perguntem, eu não vim para dar essa informação. Não é função da minha encarnação matar a curiosidade de ninguém. Então ele disse: nem o filho sabe, não como que omitindo aquilo que ele é, mas apenas dizendo: eu não estou aqui para dizer isso a vocês. Portanto, fim de papo e de assunto. Não me perguntem. O Filho do Homem, esta aqui, é a encarnação, o Deus Emanuel, este que está diante de vocês, dizia Jesus, nem o Filho sabe, não é propósito da minha missão lhes dizer isso. E para encerrar aqui hoje à noite,
A questão que fica é, por quê? Porque ninguém sabe. E quando Jesus diz ninguém, é ninguém mesmo. Portanto, se aparecer qualquer maluca aí dizendo que descobriu o dia, nem dê trela, nem ligue. Porque tem gente que diz assim, eu não creio não, mas dá um nervoso. Nem ligue, nem ligue. Não se preocupe. Então o que é que você faz? Como é que você lida com essa ignorância quanto àquele dia? Eu vou lhe dizer aqui 3 coisas sobre como lidar com essa ignorância. Primeira delas, acredite e não se esqueça que o verão do juízo de Deus está chegando. Entendeu isso? Aprendeu com a parábola da figueira? Quando muda as folhas, o verão está chegando. Quem sabe que o verão do calor, do juízo de Deus está próximo, vive com temor. Vive com temor. Portanto, eu lhe digo, não brinque, porque o dia da luz vai chegar. É Jesus quem disse que os homens prestarão conta de toda palavra frívola que disseram no dia do juízo. Não brinque. Haverá o calor do verão. E haverá a prestação de conta. E nesse dia não tem grande, não tem poderoso, não tem importante. Todos comparecerão perante o tribunal do Eterno. Todos. Então isso já gera temor. Segunda coisa, o que é que a gente faz com essa insegurança do não saber? É para que você exercite a fé, de fato, nas palavras de Jesus. Sabe por quê? Porque o que disse ninguém sabe é o mesmo que disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. A questão é, você crê ou não crê? E aí, vamos lá? Ou crê ou não crê em Jesus? Crê ou não crê? Se Jesus disse que vai ser, vai ser. Aí você de repente escuta um ou outro dizendo assim, mas essa conversa e não sei o quê, você crê ou não crê? Acabou, não tem necessidade de teologização. Ou crê ou não crê. Ou crê ou não crê. E em terceiro e último lugar, como é que você quer esperar este dia? Viu essa minha pergunta agora? Pergunta a quem está pertinho de você, não ouça resposta nenhuma, apenas pergunte: como é que você espera esse dia? Como é que você espera? Como é que você espera? Ninguém sabe o dia. Como é que você espera? Eu não vou ler não, mas depois você vai em casa e vai ler. Jesus vai citar, por exemplo, Noé, os dias de Noé. Quando você chega no capítulo 25, ele fala da parábola das 10 virgens, as prudentes e as nécias. Ele fala a parábola dos talentos. A questão é, como é que você espera esse dia? A opção é, espere, exercendo na vida o contrafluxo do mundo. Porque enquanto o amor do mundo se esfria, deixe o amor de Deus incendiar a sua alma. Espere assim. Você não precisa ficar angustiado. Tem gente que diz assim, pastor, e agora? Eu vou para que igreja? Para qual eu vou? Eu creio em que linha teológica? Aí fica aquela agonia. Como é que eu... E se eu tiver errado? E se eu tiver errado? E se eu não estiver na religião certa? Tem gente assim angustiado? E se eu não estiver indo para a igreja certa? Aí fica aquela agonia, nervoso. Eu lhe digo, vive em amor. E deixa o amor de Deus incendiar a sua alma. E viva como Jesus, que é amor. Seja como Ele. Permita que o Evangelho vá
se encarnando na sua vida. E aquele que ama jamais será confundido. Você está entendendo? E aquele dia não será para a gente um dia de tormento, será um dia de reencontros. Reencontro com quem já foi, e a gente vai rever para abraçar, para matar saudade. E acima de tudo, poder dizer, olhando para Jesus, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ninguém sabe daquele dia, mas todos nós sabemos como devemos esperar aquele dia. E para encerrar, eu queria que a gente fizesse aqui uma espécie de recordação do retiro. Pode ser? Já estava pensando nisso também? Então a gente terminou o retiro cantando essa canção. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com essa canção. Enquanto a gente canta, no seu lugarzinho aí, faça a sua oração, ore ao Senhor e pense como é que você está vivendo os seus dias, como é que você está vivendo a sua vida, como é que você está esperando aquele dia que virá. Ninguém sabe, mas virá. Vamos cantar? Glória a Deus. Oh Deus, que esperança tão maravilhosa. Glória ao teu nome. Um dia tudo irá findar. O que vai acontecer? Um dia Jesus, Ele voltará. Eita, dia lindo. Um dia sim e bastará. Um dia o Senhor promete. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia voarei. De asas não precisarei, foguete disco voador. Apenas eu atenderei ao vinte do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não pela fé vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei para o doce eterno lar, a casa do meu rei. Oh Deus, e é por isso que a cada amanhecer o Senhor tem nos confortado com a sua palavra, tem nos ensinado, tem nos encorajado na caminhada que é tão difícil, mas é maravilhosa, porque a nossa esperança está no nosso eterno Salvador. Ele é o nosso Senhor. Aí você diz comigo: a força que atrai a mim, a força que atrai a mim é forte, não pela oração vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei.
ao doce, eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová